Olá pessoal, tudo bem? Um assunto que muita gente se pergunta é sobre como é o diagnóstico em psicanálise. O psicanalista, ele faz algum diagnóstico? Faz, não faz e por quê? Então nós vamos entender isso nesse vídeo aqui. E para isso eu quero comentar com você que geralmente nós nos perguntamos sobre diagnóstico porque nós estamos acostumados a receber diagnósticos, não é verdade? Por exemplo, você vai no médico e o médico vai examinar você, fazer algum exame, alguma coisa, e vai dizer para você, olha, você tem uma asma, você tem gripe, você tem alguma coisa. E a mesma coisa acontece quando a gente vai num psicólogo, por exemplo. O psicólogo faz alguns testes ali com você, que também são chamados de escalas, e ele vai dizer para você, olha, você sofre de transtorno obsessivo compulsivo. Eu fiz aqui uma escala de Beck, que é o nome de um exame, de um teste, né? Escala de Beck. E eu vi aqui que você sofre de depressão severa. Você fez a pontuação aqui para depressão severa. E quando a pessoa vai a um psicanalista, às vezes ela está esperando a mesma coisa. Ela quer que o psicanalista diga para ela o que ela tem. Mas tem um pequeno detalhe, e isso é uma das grandes diferenças entre a psicanálise e a psicologia. O psicanalista, a psicanálise em si, ela vê você como um ser único, uma pessoa exclusiva. Nós falamos muito em subjetividade. Quando a gente fala em subjetividade, muitas vezes você vai pensar em algo que não tem uma forma definida, né? Subjetivo, é inconcreto, imaterial, algo que é muito único. E é exatamente assim que o psicanalista vê as pessoas que se consultam com ele, como seres únicos. E justamente porque nós consideramos as pessoas como seres únicos, nós não rotulamos ela. Nós não vamos colocar em você um selo assim, pum, depressivo, ou então assim, pum, ansiedade crônica, pum, transtorno de ansiedade generalizado, tag. O psicanalista não faz isso, ele não diagnostica. Pela própria essência da psicanálise, nós não temos interesse em dizer para quem se consulta com a gente, ele não tem interesse em que essa pessoa se sinta rotulada, que ela se sinta assim, eu sou tal coisa. Talvez um psicanalista diria para você assim, o que eu tenho afinal de contas? Eu responderia da seguinte forma: você tem você, simplesmente assim. Nós não vamos em nenhum momento, uma característica da psicanálise justamente é essa. Nós não vamos em nenhum momento escrever num papel o que você é, porque só você deve descobrir o que você é, seja o que quer que seja, não é? Então, a missão do psicanalista com a terapia psicanalítica é fazer com que a pessoa se autoconheça, se descubra, saiba por que ela age de certa forma, por que ela faz as coisas da forma como ela faz, porque até mesmo ela raciocina como ela raciocina. E esse autoconhecimento faz com que a pessoa tome atitudes que fazem com que ela se sinta melhor. A pessoa que sabe, o Lacan, que é um autor famoso da psicanálise, ele dizia que o sujeito do suposto saber não deve ser o analista, deve ser a pessoa que está se consultando. Então é você, quando você vai num analista, num psicanalista, é você quem vai saber o que fazer. O analista ele serve apenas como um guia para você, ele vai guia e mais ou menos, né? Porque ele vai te ajudar a que você se entenda e que você tome as decisões melhores para você, sem fazer juízos, sem rotular, sem dizer você é isso ou você é aquilo. É lógico que existem conceitos na psicanálise que dão nomes para certos comportamentos, para certos transtornos. Sim, nós temos nomes, usamos nomes, né? Neurose, psicose, perversão, entre outras coisas, outras características, digamos assim. Mas nós não vamos escrever num papel que você sofre de tal coisa, que você é tal coisa. Eu quero dar um exemplo para você do que seria subjetividade, do que seria essa coisa de ser único, ok? Então, por exemplo, existe a escala de Beck para depressão. Aaron Beck, ele criou alguns testes, né, psicológicos, e entre esses testes havia esse da escala de depressão. E é uma série de perguntas que classifica a depressão da pessoa. Basicamente isso. Mas eu quero que você raciocine comigo da seguinte forma. A depressão, ela é igual de uma pessoa para outra? Por exemplo, uma pessoa que acabou de perder o filho.
num acidente de carro. Ela vai sentir a mesma depressão que uma pessoa que perdeu muito dinheiro na bolsa de valores e teve que vender a casa e ficou na miséria? É a mesma depressão? Você acha que é o mesmo tipo de depressão? E aqui eu não quero comparar, ok? Dizer assim que esse tem depressão maior que esse. Sabe por quê? Porque não tem como fazer isso. Porque cada pessoa vai reagir a uma situação de uma maneira única. Então, o exemplo que eu dei da pessoa que perdeu tudo, perdeu os bens, perdeu a casa, perdeu tudo, ficou na miséria com a família, a depressão dessa pessoa pode ter consequências gravíssimas sobre ela, ou não. E a depressão da pessoa que perdeu o filho no acidente de carro também pode ter consequências gravíssimas para ela. Ou talvez não tão graves quanto o outro exemplo. Não sabemos aqui dizer qual das duas depressões traria consequências mais graves, porque as pessoas são únicas. E comparar depressões é algo meio burro, porque todo mundo, quando tem um sentimento, quando tem um detalhe na vida, vai sentir de maneira única. Então, a depressão severa de ter perdido tudo, ter ido para a miséria, ela não tem como ser medida ou comparada com a depressão severa de uma família, de um pai ou uma mãe que perdeu o filho. Os dois podem ser classificados como depressão severa. Se fizerem esse exame, esse teste, essa escala de Beck, pode ser que apareça ali depressão severa. Mas mesmo assim, o sentir de cada um vai ser único, exclusivo, não irrepetível. E é exatamente por isso que a psicanálise vê as pessoas como... Nós falamos muito em subjetividade. Nós entendemos que nós somos seres únicos e que justamente por isso temos que ser vistos dessa forma. Esse é um dos principais motivos pelos quais um psicanalista ele não dá um diagnóstico, que para nós não interessa muito diagnosticar, interessa simplesmente e muito menos dizer para você que você é isso ou aquilo. Que quem vai dizer o que você é você, com o passar do tempo, dentro da terapia, entendeu? Então essa é uma diferença muito forte, porque para nós interessa que você se conheça, que você saiba as origens e as razões pelas quais você está sofrendo e a partir daí você possa tomar decisões que vão melhorar a tua qualidade de vida. Então essa, pessoal, é uma diferença enorme entre a psicologia e a psicanálise, ok? E eu com isso também não estou dizendo que a psicologia é ruim, que um método qualquer abordagem psicológica seja ruim, de maneira alguma. Eu estou dizendo a diferença que existe do modo de ver da psicanálise e do modo de ver de todas as abordagens psicológicas. Essa é uma diferença muito essencial e caracteriza o nosso trabalho como psicanalista. Então, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. E se você gostou, compartilha, se for possível. Eu não sei em quais redes sociais que eu vou estar compartilhando esse conteúdo aqui, mas compartilhe, deixe um like. Se você deixar um comentário, vai ser melhor ainda. Vou ficar muito feliz e vou responder, tá bom? Obrigado, vejo você no próximo